Marcos capítulo 3, nós vamos ler hoje do versículo 20 até o versículo 35. Estas são as palavras de Deus. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia. Peço que o Senhor abra o nosso coração para recebê-la, abra a minha boca para falar a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ter sabedoria para entender e amor, Pai, para receber aquilo que o Senhor está nos ensinando e ser completamente transformados, Senhor, pelo teu poder. Que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem é extremamente densa, tem muita coisa para falar aqui, muita coisa. Mas eu vou tentar focar aqui em alguns pontos só. E na verdade talvez só em um ponto. Mas nós vamos acabar tocando em outras coisas. Então peço que você preste muita atenção, dedique bastante o seu coração nesse momento. Não por causa do pastor Lucas, mas por causa do Deus que vai falar com você através de mim. Que eu seja só um canal, só um instrumento de Deus para falar com a sua vida. Então o ministério de Jesus, ele ganhou um alcance muito grande, as pessoas começaram a notar, a gente falou sobre semana passada, como as multidões vieram em grande número, e Jesus entrou na cidade, então não tinha como as pessoas não perceberem o tamanho da multidão, era muita gente. E as cidades, obviamente, eram cidades pequenas. E dois grupos se levantaram contra o Senhor quando perceberam esse imenso sucesso do ministério de Jesus. O primeiro grupo foi a própria família de Jesus, isso inclui a mãe de Jesus, Maria, na lista de pessoas que acharam que Jesus estava fora de si e foram lá para tentar impedir ele de fazer o que ele estava fazendo, de pregar, de ganhar almas e tal. E o outro grupo foram os líderes espirituais, que agora não eram simplesmente os líderes locais da sinagoga da cidade. Eram os líderes nacionais que tinham vindo de Jerusalém, talvez até para examinar aquilo que Jesus estava fazendo e para dar a opinião deles, e eles também se levantaram contra Jesus. A família de Jesus, ela se opõe porque, de acordo com o texto, eles pensaram que Jesus estava fora de si. Então, eles pensaram que ele não estava batendo muito bem da cachola, vamos colocar assim. Mas os líderes religiosos da nação, que não eram só religiosos, tá? Eles eram também, que existia uma interface entre o povo e a autoridade romana através desses líderes. Lembra que, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, as pessoas que levaram Jesus para
as mãos de Pilatos para que Pilatos, e pediram a morte de Jesus, foram esse tipo de líderes, os líderes nacionais, os líderes que representavam o povo judeu. Eles se levantaram contra Jesus por um motivo muito pior. Eles começaram a dizer que Jesus tinha demônio. Eles começaram a atribuir o poder de Jesus e o sucesso de Jesus a forças demoníacas operando nele. Jesus respondeu primeiro aos líderes do povo, e a resposta de Jesus tem basicamente duas partes. A primeira é dizer, olha, é impossível o que eles estão propondo, não faz sentido o que eles estão dizendo, porque o que eles estão dizendo é que Satanás está dividido, certo? Que agora o diabo decidiu lutar contra o diabo. Isso não faz sentido. O diabo, ele é mau, ele é maligno, mas ele não é tão estúpido a ponto de lutar contra si mesmo. Ele está lutando contra o bem, contra a luz, não contra a si próprio, contra a própria escuridão. Então não fazia sentido. E na segunda parte da resposta de Jesus, é dizer para eles, olha, vocês estão se arriscando a cometer um pecado imperdoável, atribuindo a qualidade de satânico a algo que na verdade é divino e é do Espírito Santo. E depois Jesus respondeu para sua família, basicamente dizendo, olha, é a vontade de Deus que guia a minha vida. E a minha família, ela é, na verdade, determinada por quem segue a vontade de Deus. Bom, vamos focar primeiro na oposição que se levantou contra Jesus. Eu quero falar só sobre o fato de que Jesus teve oposição. Veja, irmãos, não é a primeira vez que Cristo sofre oposição no seu ministério, na nossa leitura do Evangelho de Marcos. Jesus já recebeu oposição várias vezes. Por exemplo, quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, houve oposição. As pessoas disseram que ele estava blasfemando. Depois, quando Jesus escolheu Levi, que na verdade é Mateus, que era um publicano, para ser o seu discípulo, também houve oposição. Como ele escolheu assim um publicano, um pecador para ser seu discípulo? Daí ele aparece na casa de Mateus num banquete, comendo com outros publicanos e pecadores e tal. Oposição. Depois, mais oposição quando os discípulos de Jesus não jejuaram, nos dias em que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Mais oposição. Depois, quando os discípulos de Jesus apareceram comendo espigas no sábado, que eles estavam colhendo e comendo, mais oposição. E por último, a oposição que a gente viu, não é a última oposição que vai ter o ministério de Jesus, mas foi a última que a gente viu antes dessa, quando Jesus curou um homem no sábado, um homem que tinha a mão ressequida. Oposição mortal, foi a oposição que eles começaram a planejar matar Jesus, e Jesus, para não morrer precocemente, embora ele soubesse que o ministério dele ia terminar com ele numa cruz, não era aquele momento ainda, ele se afasta temporariamente da cidade para que aquele plano não desse certo. Então, assim, não é a primeira vez que Jesus sofre oposição no seu ministério. Mas agora tem algo diferente. Essa oposição que se levantou agora, ela tem uma característica diferente. Não é o mesmo tipo de oposição, gente. Essa oposição aqui ela é mais pesada, ela é mais radical. Por quê? Antes, o pessoal se preocupava em achar alguma desculpa para se opor a Jesus Cristo. Então, é porque ele está blasfemando. Como assim? Só Deus perdoa pecados. Ele não pode dizer para o paralítico, perdoados são os teus pecados. Então, eles tinham aqui uma justificativa, pelo menos dentro da capacidade deles, de falar assim, olha, eu acho que Jesus está contradizendo esse texto aqui da lei, da Torá. Ou, olha, é o sábado, ou é o jejum, tinha alguma desculpa, alguma suposta falha que eles estavam tentando encontrar no ministério de Jesus. Não era de verdade uma falha, não era uma desculpa genuína, verdadeira, que valesse a pena, mas era uma desculpa. Então não eram simplesmente um ódio aberto à pessoa de Jesus, era uma acusação de um suposto erro que Jesus estava cometendo.
Mas agora não tem uma desculpa para acusar Jesus, agora é simplesmente uma explicação. Olha, Jesus tem demônio, é isso, ele tem demônio. Ah, mas por que ele tem demônio? Não, é porque ele está expulsando os demônios, então deve ser porque ele tem demônio. Você percebe o raciocínio agora? Não existe mais a preocupação para produzir uma justificativa. Então antes era contra algo que Jesus fez. Olha, é porque ele curou alguém no sábado. Então o problema era com algo que Jesus fez. Agora não é mais com algo que Jesus fez. Agora é com Jesus o problema. Agora o problema é ele tem demônio. Ele é Satanás. É contra ele. É mais pessoal o negócio. O problema não é mais que Jesus fez um milagre no sábado. O problema é que Jesus fez um milagre. Esse é o problema. Então você percebe que essa oposição a Cristo que aparece no texto que nós acabamos de ler é uma oposição muito mais radical do que todas as formas de oposição que Jesus encontrou até agora. E a oposição contra Jesus, então, ela segue um padrão. Primeiro, os inimigos atacam as razões que Cristo traz. Então, Jesus tenta demonstrar para eles a verdade daquilo que ele está fazendo, quando, por exemplo, ele pega e responde para aqueles que haviam ficado escandalizados pelo fato de ele ter dito para o paralítico, os teus pecados são perdoados. Ele fala para eles, olha, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados ou levanta, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Então você vê que ali foi olha, quais são as suas razões, quais são as minhas razões, estou trazendo minhas razões para vocês. E eles perderam, né? Eles perderam, na discussão eles perderam. Por quê? Porque o paralítico andou. Então, as razões são a primeira forma de oposição. Eles atacam as razões de Cristo. Mas quando eles são derrotados pelo imenso poder de Cristo, não só por sabedoria de palavras, mas pelo próprio poder de Jesus. Olha, vocês estão dizendo que é errado o que eu estou fazendo no sábado? Mas esse homem que tinha a mão mirrada, vem aqui, vem no meio da sinagoga, estende a mão. O homem estende a mão e a sua mão é curada. Eu tenho certeza que aqueles fariseus de manhã estenderam a mão para pegar o copo d'água e beber. Mas para eles era errado aquele homem estender a mão para ser curado. Então, você vê que as razões deles vão sendo destruídas pelo poder soberano, supremo e avassalador de Jesus Cristo. Então, agora, o que eles vão começar a fazer? Atacar o próprio Cristo, a própria pessoa dele. Não são mais as razões dele que estão sendo atacadas, é a própria pessoa dele. E quando eles começam a atacar a Cristo na sua pessoa, eles revelam realmente as suas motivações, o que é que tem dentro do coração de Cristo. O coração deles contra Cristo. E veja, irmãos, o que nós precisamos entender é que, e essa palavra ficou no meu coração e até, num certo sentido, me impactou bastante por algumas coisas que eu vi de ontem para hoje, é que a oposição contra Cristo, entenda isso, presta muita atenção nisso aqui, que isso vai te ajudar a enxergar, às vezes, por trás, até mesmo do seu próprio coração, e atrás, muitas vezes, do coração das pessoas que se opõem à fé cristã. A oposição contra Cristo nunca é puramente intelectual. Nunca é só uma questão intelectual, Janilson. É uma questão moral, André. É uma questão moral. Por trás de toda incredulidade, existe uma oposição moral contra Cristo. Certo? Não é só contra aquilo que Cristo fez, contra aquilo que Cristo disse, mas também é contra aquilo que Cristo é, na sua pessoa, a bondade pura, a justiça verdadeira. Eu tive umas interações com alguns ateus recentemente, muito interessantes, em algumas conversas, por meio de mensagens,
E assim, depois de um tempo, principalmente quando você fala com um público mais amplo, com pessoas que você não conhece, você recebe muito ataque, muito ódio, e você começa a ficar um pouco mais vacinado por esse negócio. Você já percebe que a questão não é tão intelectual. E teve esse ateu que ele continuou respondendo e tal nas mensagens e conversando. E eu peguei e falei assim, cara, eu já estou entendendo qual é a situação. Eu parei de tentar lidar com as questões intelectuais que ele estava trazendo, que na superfície podem parecer importantes, e comecei a lidar com a questão central de tudo que ele estava falando. O seu problema é que você não admite a bondade e a justiça de Deus. A prova de que Deus é bom e de que Deus ama e de que Deus se importa é Cristo crucificado. Essa é a minha resposta para você. E você percebe que quando eu comecei a focar na cruz de Cristo, na cruz de Cristo, na cruz de Cristo, esse cara começou a se desarmar. Começou a se desarmar, começou a se desarmar. Porque a oposição, irmãos, não é de verdade intelectual. Ela é moral. Ela sempre é uma questão moral. Existe uma detestação da vontade de Deus e da definição que Deus dá para o que é certo e para o que é errado. Tudo volta lá para o começo, o Jardim do Éden, Adão e Eva diante da árvore e a serpente. Porque o que era a árvore? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Veja, essa árvore do conhecimento do bem e do mal não era só uma questão intelectual, saber o que é bom e o que é mal. Certo? Porque o conhecimento também não é só uma questão intelectual. Por que é que você procura entender as coisas? Pensa bem, por que é que você quer definir o que é a verdade? Por que é que você busca entender o jeito certo de fazer qualquer coisa? Não é uma questão puramente intelectual, é a sua consciência que te pressiona sempre a procurar o que é certo, porque é certo. Então é uma questão moral que move o intelecto humano, a busca pela verdade. Você busca a verdade porque é certo, porque a verdade é boa e a mentira é ruim. Existe uma propensão nisso, mas naquele dia em que Eva decidiu comer a árvore, a questão para ela não era puramente intelectual. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era puramente intelectual. Era uma questão moral. Ela queria definir para si mesma o que é certo e o que é errado. Em outras palavras, ser como Deus. Porque Deus define o que é certo e o que é errado. Essa oposição entre o homem e Deus nasce no coração do homem como um desejo de definir para si mesmo o que é o certo e o que é errado. E Cristo está lá para desafiar isso. Cristo está ali, Deus encarnado, diante de doentes, de enfermos, de endemoniados, completamente destroçando a cosmovisão daquelas pessoas, do que elas julgavam que era certo e que era errado, e estabelecendo a verdade de Deus. Isso aqui é o certo, isso aqui é o justo, isso aqui é o verdadeiro. Vocês nunca viram um ser humano verdadeiramente bom. Eis aqui um diante de vocês, chama-se Jesus Cristo. E isso começou a incomodar profundamente. Veja bem o cenário que estava diante daqueles líderes judeus. E qual foi a reação deles, qual foi o raciocínio deles. O cenário era o seguinte: todos os seres espirituais aos quais eles tinham acesso, ou seja, alguém que estava endemoniado, alguém que estava possesso, quando viam Jesus, imediatamente se rendiam perante ele e não podiam resistir à autoridade e ao poder dele. E o que é que Jesus fazia quando se encontrava com esses espíritos? Jesus não fazia acordos, Jesus não conversava, Jesus mandava eles irem embora, expulsava. Então esses espíritos que destruíam a vida das pessoas,
que estavam ali fazendo, vamos dizer assim, uma farra. E ninguém conseguia vencer esses espíritos. Quando Jesus chega, eles são derrotados, expulsos e perdem completamente o poder e o controle que eles tinham na vida das pessoas. Esses espíritos, se você trouxer de novo a história do Éden e da queda na sua memória, você vai perceber quem são esses espíritos. Eles são a serpente. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são Eva, achando que está definindo para si mesma, achando que está se tornando igual a Deus, e na verdade se tornando escrava da serpente. Ouvindo a voz de um ser criado e revoltado contra Deus, ao invés de ouvir a voz do Criador que ama ela, que se importa com ela, que deu para ela tudo de bom que ela tem. Essa é a situação das pessoas endemoniadas. Essas pessoas que estão sob possessão demoníaca, ou sob opressão, ou sob influência demoníaca, elas estão ouvindo a voz desses espíritos o tempo todo e sendo conduzidas por ele nas suas decisões morais. E agora, quando Jesus chega, elas são libertas. Aqueles demônios vão embora. Esse é o cenário. O que é que os judeus pensam? Olha, todos os seres espirituais da maldade estão sendo derrotados por esse homem aqui. Portanto, esse homem tem Beelzebul, Satanás no corpo dele. Faz algum sentido, irmão? Pensa bem comigo. É a mesma coisa que você disser assim, se você dissesse, o Brasil levou de 7-1 da Alemanha, sabe por quê? Porque, na verdade, o técnico da Alemanha era brasileiro. Foi por isso que a Alemanha deu 7-1 no Brasil. Faz algum sentido, irmão? Ou é como se você dissesse assim, olha, sabe por que os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial? É porque, na verdade, eles venceram os nazistas porque o presidente dos Estados Unidos era nazista. Foi por isso que ele conseguiu vencer os nazistas. Faz algum sentido? Você consegue perceber o quão completamente louco é você pensar dessa forma? Não faz o menor sentido, mas é o que eles pensaram. Como é que Satanás, irmãos, poderia estar promovendo o seu reino de trevas ao mesmo tempo que ele está destruindo o seu reino de trevas? Que plano brilhante de Satanás, né? Vou aumentar aqui o meu alcance, destruindo o meu alcance. Não deixando mais os demônios sob o meu comando invadirem a vida das pessoas e macularem a mente, a consciência delas com pecado. Não. Veja, irmãos, o raciocínio de Jesus ele é muito simples, muito, muito simples. Satanás não expulsa Satanás. Certo? Primeira premissa, Satanás não expulsa Satanás. Por quê? Porque Satanás quer expandir o seu reino de trevas e não diminuí-lo. Então não faz sentido para Satanás expulsar Satanás. Jesus, segunda premissa, Jesus expulsa Satanás. Logo, Jesus não é Satanás. Certo? É um raciocínio muito simples. Satanás expulsa Satanás. Perdão, Satanás não expulsa Satanás. Jesus expulsa Satanás. Portanto, Jesus não é Satanás. É um raciocínio categórico, é um silogismo inquebrável. Isso aqui não tem como você fugir disso. Mas se Jesus, irmãos, não é Satanás, essa é a questão, tá? Porque esses caras, eles estavam delirando quando eles falaram isso. É completamente louco essa ideia deles. Jesus expulsa Satanás porque, quer dizer, está dando certo o ministério de Jesus, esse é o problema. Essa é a prova de que ele tem Satanás. Por quê? Porque está dando certo, olha o quanto de gente liberta. Olha o quanto de gente curada, salva, olha quanta vida transformada. É claro, só pode ser Satanás na vida dele operando. Você consegue perceber a loucura do raciocínio deles? Mas se Jesus provou, e ele provou de forma cabal que ele não é Satanás, então quem é Jesus?
E se não é Beelzebu que está em Jesus, que espírito que está nele? Pensa bem comigo. Jesus usa agora uma outra parábola para falar com esses homens. Ele fala, olha, o valente, ele vigia a casa dele. E se alguém tenta entrar e roubar os bens do valente, adivinha o que o valente vai fazer? Vai enfrentar, por quê? Porque ele é valente, né? Então, assim, hoje em dia não tem muitos valentes, mas naquela época tinha. E o valente andava armado. E o valente estava pronto. E o valente enfrentava quem tentava entrar na sua casa. Mas, se vier um mais valente do que ele, mais forte do que ele, amarra ele, derrota ele, e aí rouba os bens que estão na casa dele. Só uma parábola, né? Só uma parábola. A casa do valente fica aberta e aquilo que estava lá dentro do domínio dele pode ser retirado. Agora, nessa parábola, irmãos, o que você precisa entender? Quem é o valente? O valente aqui é Satanás. Satanás é o valente e a casa é o mundo. E os bens que estão dentro da casa são as vidas das pessoas que Satanás está controlando, está dominando, está prendendo, que ele está destruindo. São as vidas que estão cativas sob o poder dele. Então, se nessa parábola o valente é Satanás, a casa é o mundo e os bens são as vidas das pessoas, quem é o mais valente que amarra Satanás e tira as pessoas de dentro da casa? É Jesus. Jesus é o mais valente, que rouba os bens de Satanás e liberta eles daquela prisão, as vidas das pessoas que estavam presas na casa de Satanás. Vamos colocar assim, numa parábola, né? Agora, quando Jesus fala isso, Jesus está remetendo você para uma profecia que está lá em Isaías 49, o versículo 24 até o 26. E essa profecia, irmãos, é absolutamente linda. É absolutamente linda e poderosa. Olha o que diz aqui Isaías 49, do versículo 24 até o versículo 26. Aliás, eu vou ler do versículo 22, só para você ter uma ideia do contexto. Assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas, as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Aí entra aqui o versículo, presta atenção. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Ele está dizendo, olha, quem é que vai libertar essas pessoas que estão debaixo das cadeias do poderoso? Quem é que vai libertar essas pessoas que estão presas debaixo do jugo dele? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, ao valente, ao forte, e a presa do tirano escapará. Por quê? Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Ele está falando, eu escolhi o meu povo, e eu vou tirar eles, eu pessoalmente vou tirar eles da mão do poderoso. Eu vou invadir a casa do valente, eu vou tirar os meus filhos de lá. Eu pessoalmente, eu, o Senhor Deus, eu, Jeová, vou fazer isso. Olha o versículo 26. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó.
Então pega essa profecia aqui de Isaías. Deus está falando, olha, quem vai libertar essas pessoas que estão debaixo do cativeiro do poderoso, do valente? Quem vai fazer isso? Ninguém consegue, vocês não têm força, vocês não têm poder, vocês não são capazes, vocês estão presos, vocês são a presa dele. A presa. Sabe o que é a presa? Você já viu um leão capturando um cervo, capturando uma gazela? Você chora de dó da gazela, ela não tem nada que ela possa fazer. Quando os dentes e as garras do leão pegam no pescoço da gazela, meu irmão, ali você vê que ela para até de lutar. Não tem o que ela possa fazer. Ela está debaixo das garras do poderoso. Um ser que é muito mais poderoso do que ela. Ela se cala, ela murcha e espera a sua morte. Muitas vezes, enquanto ela é devorada, ainda viva. Muitas vezes o leão nem espera ela morrer para ir já devorando ela. Quem é que vai libertar essa gazela? Ela sozinha vai conseguir vencer esse inimigo? Mas Deus fala, não, só que ela é minha filha. Eu vou resgatar ela da mão do poderoso. Eu vou tirar ela das mãos de Satanás. Eu vou libertar ela dessa opressão. Eu vou salvar a vida dela. Eu vou arrancar ela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o leão comer a própria carne dele. Ele vai se alimentar da sua própria pata. Ele que morra de fome, eu como a si mesmo. Mas a minha ovelha, a minha filha, os meus filhos, ele não vai tocar. Deus toma para si a responsabilidade. Mas veja só aqui. Jesus pega e fala que o valente está lá. Ninguém consegue amarrar ele. Só que eu cheguei, eu amarrei e eu estou tirando os bens que estão dentro da casa dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Jesus que está derrotando o valente, está tirando as presas da mão dele, da garra dele, da boca do valente, da boca do forte e te trazendo para fora, trazendo para a salvação, trazendo. Quem é ele? Ele, meus irmãos, é Jeová. Ele é o Jeová que disse, eu pessoalmente vou salvar o meu povo. Jesus é Jeová que veio libertar o seu povo do domínio do inimigo. É isso que ele é, irmãos. Ele não é Satanás. Como esses homens ousam falar uma coisa dessa? A oposição deles não é intelectual, é mentira. Não acredite nas histórias deles, irmãos. Não acredite nas conversas deles. Não é intelectual, é moral. É um ódio contra o Deus verdadeiro que disse para Adão: de todas as árvores do bosque comerás, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. É o homem que diz, não, o jardim inteiro é meu, eu quero tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. É moral o problema. É um desejo de dominar o dominador, o verdadeiro Deus. É o desejo de tomar a posição dele. Nesse sentido, é uma aliança com Satanás, porque quem foi o primeiro que quis ser igual a Deus? Foi o diabo, foi Satã. Então, na verdade, quem são os Satanás dessa história? Quem são os aliados de Satanás nessa história? Entende, irmãos, o que está acontecendo? São os inimigos de Jesus. Agora se Jesus não é Satanás, porque ele é Jeová, que veio salvar e libertar o seu povo, então, qual é esse espírito que habita em Jesus e que está operando essas maravilhas e capacitando ele para fazer tudo isso? Porque certamente não é Beelzebu, eles falaram, tem Beelzebu. Eles estão chamando esse espírito que tem dentro de Jesus de Beelzebu. Mas quem é esse espírito que está dentro de Jesus? No batismo de Jesus, você sabe qual é o espírito que desceu sobre ele? A Bíblia fala que desceu sobre ele o Espírito Santo como uma pomba. O Espírito Santo vem e pousa sobre ele. A coisa mais linda. Eu fico imaginando como será que era essa pomba. E por mais que a gente gostaria, talvez, de pensar, imaginar essa pomba como uma pomba grande, né? Você já imagina um pombão, né? Você já imagina um pombão assim de 3 metros, velho, de asa. Mas
Se você pensa isso, provavelmente você está pensando errado, porque o objetivo dele aparecer como uma pomba é justamente mostrar a humildade, o amor, a graça, a docilidade do Espírito Santo. Ele vem como uma pomba, uma ave pequena, uma ave até arisca, né? Você se aproxima, ela voa, mas uma ave pura, uma ave sem má intenção, uma ave que não come o ovo de nenhuma outra ave, uma ave que não mata ninguém, uma ave que só faz o bem. Né? Tá bom, hoje a gente sabe que as que tem na cidade passam umas doencinhas, né? Mas não é maldade dela, né? Não é maldade dela, né? Mas essa pomba aqui que desceu sobre Jesus era uma pomba pura, era uma pomba limpa, era uma pomba santa. E era o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está sobre Jesus e é pelo Espírito Santo que Jesus faz essas obras maravilhosas. Você pegar lá em Mateus 12, 28, na passagem paralela, Jesus fala assim, olha, mas se é pelo Espírito de Deus que eu faço essas coisas, então vocês têm que tomar cuidado, porque vocês estão chamando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, de Beelzebul. Tomem bastante cuidado. A blasfêmia dos líderes, então, não era apenas contra Jesus. Eles não estavam simplesmente blasfemando contra Jesus quando eles falaram que ele tem Beelzebul. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles chamaram Jesus de Beelzebul, chamaram o Espírito que estava em Jesus de Beelzebul. Por isso, então, Jesus fala para eles, vocês estão num risco grave de cometer um pecado que não tem perdão. Agora, irmãos, tenta entender por que é que esse pecado não tem perdão. Faz um raciocínio aqui comigo. Não é tão difícil, mas só pensa um pouco em outras partes da Bíblia. Por exemplo, Jesus disse que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Certo? É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, o cristão, ele falha, ele é falho, ele não é perfeito nessa terra até que ele seja liberto completamente da presença do mal, da presença do pecado, da carne na vida dele. Ele não é perfeito, mas ele vive uma vida de luta contra o pecado. Quando um cristão cai em algum pecado, veja só, ele sente, ou porque ele ficou nervoso com alguém, aí ele amaldiçoa a pessoa na cabeça dele, né? Ou porque ele teve um deslize ali, falou um palavrão, ou alguma outra coisa, ele já logo sente um incômodo no coração dele. Uma voz chamando ele ao arrependimento, chamando ele, falando assim, olha, não é esse sentimento que você devia ter. Você é o templo do Espírito Santo, você é um filho de Deus. Então ele se arrepende. Ele pede perdão ao Senhor, ele vai lá, pede perdão, fala, irmão, desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Ele se arrepende por quê? Porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado, certo? Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de jeito nenhum, quem é que vai convencer ele do pecado? Vai ser eu? Eu vou conseguir convencer uma pessoa do pecado? O que Jesus disse? O Espírito Santo é quem convence. Então o Espírito Santo vai usar, às vezes, a palavra do pastor, a palavra do irmão, a palavra de alguém, para falar com você, mas quem vai gerar esse sentimento de arrependimento no coração é o Espírito Santo. E assim, quando você se arrepende, imediatamente Deus já derrama perdão na sua vida, apaga aquele pecado, você continua, prossegue a sua vida. É assim a vida do cristão. Você tem as falhas, você tem as fraquezas, você nunca ama a Deus da maneira que você deveria amar, nunca consegue amar o próximo como você deveria amar, mas você está lutando, está tentando, e o Espírito Santo está te convencendo, você está pedindo perdão, e você vai, cada vez mais, cada vez melhor, até chegar no céu. Aí lá no céu, beleza, aí lá no céu você está livre disso, tá? Ok. Veja só, se uma pessoa, ela tem essa ação do Espírito Santo na vida dela, qual que é o dever dela? Não resistir, ouvir essa voz. O Espírito Santo está falando para você que você pecou, você olhou na Bíblia e falou assim, confere, isso aqui é a voz do Espírito Santo, pequei mesmo. E esse sentimento está incomodando você, peça perdão, conserte, né? Não resista. O que é que muitas vezes a gente faz? Resiste por um tempo, depois
abre mão, né? Por um tempo a gente vai na teimosia ali, não, eu estou certo mesmo, tal, até que o Espírito Santo vai te convencendo, insistindo com você, na melhor das hipóteses, o processo de santificação na vida de uma pessoa, Maria, é ela imediatamente, o Espírito Santo falou, já usou alguém para falar com você, usou um líder, usou a Bíblia, usou o que for. Nossa, estou errado mesmo, já imediatamente, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, não quero mais fazer isso, e o Senhor te perdoa e você prossegue a vida. Né? A gente sempre, todo domingo, confessa pecado, por quê? Porque todo domingo tem pecado para confessar. O coração aberto para o Espírito Santo, chega aqui, dobra o joelho na igreja, confessa os pecados e lembra, e vai lembrando, isso aqui na verdade estava errado mesmo, Senhor. Fiz errado mesmo. Na hora até achei que estava certo, mas estava errado. E vai confessando, o Senhor vai perdoando e cada vez você vai confessando mais, você vai admitindo mais rápido, o processo de santificação é você não resistir. Mas significa que é possível resistir. Uma pessoa pode ter esse impulso do Espírito Santo no coração dela para entender e aceitar que aquilo que ela fez é errado e que Deus não está alegre, não está feliz com aquilo que ela está fazendo, para ela lutar contra aquele pecado, pedir perdão ao Senhor, abandonar aquela prática, parar de fazer aquilo, e a pessoa vai resistindo, até que chega uma hora que ela começa a se irritar com essa voz do Espírito. Ela começa a se irritar com essa influência do Espírito no coração dela. Ela começa a detestar aquilo. Não é só mais uma questão de, não vou ouvir isso agora não, deixa isso para lá, não. Agora já começa uma questão de, poxa, isso aqui está me incomodando. Aí, de repente, a igreja passa a ser um problema. Por quê? Porque eu vou na igreja e o Espírito Santo intensifica, né? Na pregação, no louvor, na oração. Aí o Espírito Santo intensifica aquela voz, eu começo a detestar mais aquilo. Aquilo começa, talvez, até mesmo se tornar uma patologia. O cara começa a se tornar patológica essa resistência dele contra o Espírito Santo. Se chegar a um ponto em que ele detesta e resiste tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo para de falar com ele, para de insistir com ele, para de contender com ele. Adivinha só o que vai acontecer? Essa pessoa vai parar de ouvir aquela voz que dizia para ele que aquilo estava errado. Ela vai parar. Aquela voz sai. Sai, Genilson. Sabe, vai embora. E ela começa até fazer aquelas coisas, agora ela tem paz para pecar. Entende? Agora ela pode pecar em paz. Porque ela peca e não sente mais arrependimento. Ela mente, ela trai. Ela às vezes até escolhe, não, esse tipo de pecado aqui eu não quero fazer, porque eu sei lá, não gosto, eu não sinto que vai me trazer benefício, vai trazer benefício para minha família. Ela para. Pode ser que chegue um ponto em que o Espírito Santo não fale mais com alguém. Se o Espírito Santo não fala mais com alguém, quem é que vai convencer essa pessoa de pecado? Ninguém. E se ela não for convencida de pecado, adivinha o que ela nunca vai fazer? Se arrepender. E se ela nunca se arrepender, pensa comigo, o que é que vai acontecer? Ela nunca vai ser perdoada. Começa você a entender agora por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão? Porque, meu irmão, o Espírito Santo é quem te aplica a salvação na sua vida. É ele que ele que convence você do pecado, te dá o arrependimento, te dá a fé, aplica o perdão de Deus, limpa o seu coração, te conduz na vida cristã. O Espírito Santo é tudo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é salvo. Entenda isso. Se você não tem o Espírito Santo, você não é salvo. O Espírito Santo é a base de tudo. O Espírito Santo é a base de tudo. Se uma pessoa resiste ao Espírito Santo ao ponto de o Espírito Santo não falar mais com ela, não tem mais salvação para essa pessoa. É por isso que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Não tem um perdão porque não existe mais a possibilidade de um arrependimento genuíno. Não existe mais a possibilidade de uma fé verdadeira. É por isso que Jesus está falando, olha, tomem cuidado, vocês estão chamando o Espírito que opera em mim de Beelzebul. Esse Espírito que opera em mim é o único que pode convencer e salvar vocês. Se vocês rejeitarem ele, tratarem ele como Beelzebul, ele vai parar de falar com vocês,
não tem mais perdão. Vocês não vão nem conseguir se arrepender, vocês não vão conseguir crer. A fé, irmãos, não é um produto meramente humano, a fé é um produto da ação divina no coração do homem. Se Deus não operar, não tem fé, ninguém crê, não tem fé, não tem perdão, não tem fé, não tem salvação, não tem fé, não tem mudança de vida. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer diante de um aviso de Jesus tão grave? Primeira coisa, vamos continuar acreditando que Jesus é Jesus, né? Vamos parar, não vamos entrar na onda dos líderes religiosos judeus nacionais que começaram a atribuir Satanás a Jesus Cristo, certo? Tudo bem. Mas vamos também fazer, essa parte é fácil, essa parte a gente já entendeu, essa parte a gente não anda, a gente não dá a mão com essa galera. Deixa eles para lá, nós para cá. Nós somos cristãos, nós somos fiéis, nós amamos Jesus Cristo, nós amamos a palavra de Deus, nós acreditamos no amor e na graça dele. Ele é que amarrou o valente, ele é que desmantelou todas as forças do valente, ele é que destrói o poder do valente e nos liberta. Nós queremos Jesus, amém. Mas vamos para uma outra parte que é importante também. Para de resistir à voz do Senhor. Para de resistir à voz do Espírito Santo. Vamos parar de resistir à palavra de Deus. Quando Deus fala, vamos dar ouvido. Vamos dar ouvido. O Senhor está falando comigo porque Ele me ama. Então, se o Senhor está falando que eu estou errado, me perdoa. Isso aqui precisa mudar, vou mudar, acabou. Ah, mas eu tenho minhas opiniões. Enterre suas opiniões, comece a aceitar a palavra dele e alterar suas opiniões para se adequar à palavra dele. É um exercício difícil, irmãos, para mim, para você, para qualquer ser humano. Porque nós somos pecadores, a nossa tendência é discordar. A gente ouve a palavra de Deus e a gente discorda. Essa é a tendência não é concordar. Certo? Mas o que é que você tem que fazer? Ouvir a voz do Espírito falando com você através da palavra. Você quer saber onde o Espírito Santo está falando? Ele está falando aqui. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito falando com você. Na pregação da palavra, na leitura da palavra, no estudo da palavra, principalmente e acima de tudo, na meditação da palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu esqueci a terceira parte. Será como a árvore plantada à beira do riacho. Eu acho que é isso. Mas por quê? Porque medita na sua palavra de dia e de noite. E a palavra vai transformando você. E ao invés de você ir resistindo o Espírito, você vai ouvindo o Espírito falando na palavra e ele vai te transformar e te libertar. Hoje, irmãos, é o tempo de ouvir a voz do seu libertador. Não é amanhã, não é depois, amanhã eu vou ouvir, amanhã eu vou fazer. Se você já sabe exatamente o que a palavra de Deus manda você fazer, faça. Faça porque o Espírito Santo está aplicando a palavra de Deus no seu coração. Obedeça hoje, siga a voz dele hoje, não resista à voz do Espírito Santo falando na palavra. Conclusão. Jesus ele nos provou aqui 4 coisas. Primeiro, Jesus provou para nós que ele está em completa, total, absoluta oposição a Satanás. Jesus destrói as obras de Satanás, Jesus impede os planos de Satanás, não existe acordo, não existe diálogo de Jesus com o diabo. O diálogo de Jesus com o diabo é sai, vai embora, acabou. Chispa, vai. Jesus não tem acordo com Satanás. Não façamos, então, acordos. Ok? Nós somos inimigos dele. Ele é nosso inimigo. Nós somos inimigos dele. Acabou. É isso. Nosso Senhor não tem nenhum tipo de amizade com Satanás. Segundo ponto que Jesus provou. Ele é mais forte do que Satanás. Ele amarra Satanás. E ele nos liberta do cativeiro. Ouça a voz do Senhor, o diabo não vai poder resistir. Ouça a voz do Espírito, não resista à palavra de Deus, o diabo não vai resistir.
Porque a palavra do Senhor é mais poderosa do que Satanás. Ele é poderoso, ele derrota o inimigo e ele nos liberta do cativeiro. Deus não quer que nós vivamos cativos na casa do diabo. Ele quer que nós vivamos livres na casa dele. Terceira coisa que Jesus provou no versículo 28. Que Jesus está disposto a nos perdoar. A questão não é que ele não queira nos perdoar. Ele quer nos perdoar de todas as nossas blasfêmias. Mas eu já blasfemei. Ele quer perdoar a sua blasfêmia. Essa não é a questão. Ele fala o que no versículo 28? Lê lá pra gente, por favor. Abre lá a sua Bíblia em Marcos 3. Olha o versículo 28. Vamos acompanhar essa leitura para você ver. Presta muita atenção no que Jesus falou aqui, ó. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias que blasfemarem. Jesus está disposto a perdoar as nossas blasfêmias, as piores, as mais horríveis. Não importa que elas sejam muitas, não importa que elas sejam horríveis, Ele quer nos perdoar. Por último, Jesus provou que nós temos que abrir o nosso coração e o nosso ouvido para o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos concede fé. É o Espírito Santo que lava, que perdoa, que limpa. Então veja, Ele quer perdoar, mas se você resistir àquele que é quem aplica o perdão, quem é que vai aplicar o perdão na sua vida? Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, que o Senhor venha encher o nosso coração, Pai. Que essa verdade venha dominar, meu Pai, nosso pensamento, a nossa forma de pensar, de sentir, Pai. Dá-nos um coração transformado, Pai, transformado pelo Espírito Santo. Dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai, um coração para obedecer a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te clamamos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, Ele é exaltado. Glória a Deus. Aliás, não, né? Agora é a comunhão, estou confundindo. Agora é a comunhão, depois eu não. Ô, Dri. Cadê?